Dr. André Galvão já está aqui conosco. Boa noite a todos. Thiago entrando aí. E aí, pessoal? Que satisfação imensa receber todos vocês aqui nessa live da Impulsione Vet. Convidar aqui o Dr. Pedro Paulo para se juntar conosco. O Xará já entrou aí. Ed. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todos vocês? Daniele, minha esposa linda. Maravilha. Xará, mandei o convite aí já para ti. Deixa eu aceitar aqui. Pronto. Ô, Xará, boa noite, meu amigo. Tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Já pronto aqui na nossa live. E o doutor André já está aí com a gente? Pessoal, já está conosco aí. Fico muito feliz de estar participando dessa live do Impulsione com meu grande amigo e xará, Pedro Herrera, puxando esse novo projeto. Esse projeto tem muitos frutos aí que nós vamos ainda colher ainda desse projeto. É só o começo, né? Embora a Impulsione Vet já vem numa trajetória aí, né? Começando pelos cursos online, né, Xará? E direto pelo Instagram, né? Era uma plataforma que era vendido os cursos pela ferramenta do Instagram. Hoje nós estamos incorporando a Impulsione Vet e trazendo a Impulsione Vet, né? Também, além de ser online, também teremos cursos presenciais e híbridos, né? Então, isso em todo o Brasil. Né? Então, esse é o projeto da Impulsione Vet, né? Em parceria com o meu grande amigo e xará, que eu tenho a honra de estar sempre do seu lado, né? Então, a Impulsione Vet tem muito aí campo para explorar nesse nosso Brasil todo, aí, levando conhecimento para essa juventude e também para os grandes profissionais da medicina veterinária. Isso aí, gente. Eu acho que a turma que está me acompanhando veio seguir aqui na live. Meu nome é Pedro Paulo, né? Depois a gente se apresenta um pouquinho mais. Mas, resumidamente, eu sou professor aqui da Universidade Federal do Pará, trabalho com endoscopia, videocirurgia e, como eu falei inicialmente, né, eu sou professor aqui da universidade, onde a gente preza muito pela qualidade do ensino, da pesquisa e fica muito feliz de realmente estar conseguindo fazer um trabalho de qualidade além da universidade em outros locais. E junto com essa iniciativa da Impulsione Vet, a gente continuar com esse trabalho de qualidade, conseguir trazer um pouco do que a gente faz aqui na universidade, em outros locais. Então, eu fico muito feliz de estar iniciando mais uma vez e iniciando esse curso com um grande amigo também, que é o professor André Galvão, que vai estrear aqui em Impulsione Vet junto comigo num curso em 2023, né? É isso aí. Doutor André Galvão, então nós vamos iniciar com ele, Xará? Isso aí. Então tá bom, eu vou já fazer o convite aqui para ele, ou se ele estiver assistindo aí já, né, conosco, com certeza está, chama o convite aí para poder entrar aqui conosco, doutor. Já convidei aqui. Vamos aguardar que ele aceite aí. A câmera está lá errada. Invertida. Está invertida.
Pedro, Fala, boa noite. doutor. Boa noite. Boa noite. Tava Satisfação revendo, imensa. tava revendo alguns assuntos aí, ainda bem que mostrou o segredo de emergência, né? É, o Ai, pessoal já tá pegando aí, falou, opa, tem novidade por aí, né? é, né? E aí, para mim, é uma grande satisfação poder contribuir com a Impulsione Vet e com o Pedro Paulo aí, né? Essa nova jornada aí, né? De poder trabalhar com uma conscientização e um trabalho mais aplicado mesmo, né? Do conhecimento na veterinária, né? Explorando as ferramentas aí que a gente tem em diagnóstico e podendo explorar também aí os recursos mais avançados, né, Pedro Paulo, né, professor, né, Isso Pedro? aí. Então é bem importante isso. E o contexto clínico também deve ser considerado, porque é ele que vai direcionar, né, o que pode ser. E o trato urinário é uma caixinha de surpresa, né, principalmente do macho. Nem tudo Com toda parece o que é, né? certeza. É, Pois é. Gente, aí, é, aí eu, para quem não me conhece, né, eu costumo só aceitar palestras ou cursos assim só para quem é muito amigo, né? Então sou mais seletivo assim, tenho grande satisfação, confiança ao Pedro Paulo, à equipe, né, da Impulsione Vet. E então eu tenho a formação aí em medicina veterinária, residência, mestrado e doutorado, voltado também para nefrologia. Mas aí como o próprio livro mostrou aí, mais uma medicina intensiva, né, Pedro Paulo? É uma rotina mais de planos em diagnósticos mais densos, né? E que envolve diretamente aí a clínica cirúrgica e a anestesia, a anestésio, né? Hoje eu sou professor da Universidade Federal de Roraima, né? Também aqui no norte do Brasil, e vamos tentar contribuir aí, estabelecendo um plano diagnóstico desde do básico até o que é mais avançado, aí empregando a videocirurgia. E coincidentemente aí tem um caso aí que chegou hoje, Pedro Paulo, que tem suspeita de cão macho, de seus 10, 12 anos, bravo, histórico de hematúria, e foi identificado aí uma suspeita de tumor na vesícula urinária, próximo à região do trígono vesical, né? Então o Pedro Paulo até comentou para eu escolher um caso, aí apareceu esse aí. bem Né? Então, legal, hein? Que coincidiu, maravilha. né? Aí tem um plano diagnóstico, tudo que a gente pode discutir, né? Pensando nos achados de hematúria, né? Então, é esse o foco que eu pretendo dar hoje aí nas conversas. E voltando um pouquinho, né, sobre essa vida acadêmica aí do doutor André Galvão, né, toda essa experiência gigantesca, né, nós estamos hoje tendo o prazer de estar com duas feras aí da pesquisa do Brasil, né. Então, analisando todo o currículo e Lattes dessas duas grandes feras, nós temos mais de 100 páginas, somando as duas, de experiência profissional. Então, não são qualquer um, para quem não conhece, está aqui com a gente acompanhando essa live, né? Então, é uma grande honra e um prazer enorme, né? Para você ter uma ideia, né, o doutor André também é escritor do livro O Plantonista. Correto, doutor? Correto, correto. É que É. ele me Então, retrata um pouco porque tudo vai, ou a nefro é a causa ou a nefro é a consequência, né? Então, não tem como fugir do intensivismo. Então, pessoal, olha só, para quem não está com a gente, quem está aqui acompanhando, mete o dedo no compartilha aí, chama a galera, os colegas veterinários para acompanhar a live com a gente, para conhecer um pouco mais da rotina de nefro, né? Principalmente de Roraima, né? E do doutor, do Brasil todo, né? De Jaboticabal aqui, né, doutor? Né? Sim, Então, sim. o Pedro Paulo também, lá da Amazônia, da selva, né? Então vai trazer alguns casos para nós acompanharmos aqui pela live, tá? E depois nós vamos ter uma surpresinha para todo mundo, então fiquem até o final, né? Que nós vamos fazer alguns sorteios aqui na live, ok? Então, tem alguma coisa para falar, meu xará? Gente, então, o André já se apresentou, mas eu faço questão de ressaltar realmente
o André, além desse profissional de graduação, mestrado, doutorado, pós-doc e hoje professor da Universidade Federal, eu conheço o Andrezão, assim, eu tenho orgulho de falar, né, que a gente participou, viveu a pós-graduação no mesmo período. Então, inclusive, aquelas épocas que a gente passa, irmãozão de República, que vários outros com certeza vão estar por aqui, que eu espero estar com a gente também no Impulsione, que é o antro do HV, né, nossa República. Inclusive, eu mandei para o grupo da equipe lá para ver se eles vêm acompanhar com a gente, e já convidei mais alguns. Mas, realmente, cara dedicado dentro da clínica médica. Então, esse livro do plantonista dele, gente, eu recomendo demais. É um livro que todo clínico tem que ter, porque ele vai dar um norte para quem trabalha com plantão na clínica médica de cães e gatos. Então, vale a pena. E agora eu tenho essa felicidade da gente fazer mais um trabalho junto, né? Que é a clínica médica. Então, esse livro do plantonista. Desculpa, Xará. Isso aí. E aí a gente vai ter mais ainda esse curso junto, né? Daqui a pouquinho o meu xará, o Pedro Herrera, vai falar do curso que vem aí junto com a Impulsione. E aproveitando, daqui eu vou falar depois do André um pouquinho da nossa experiência com o gênito urinário. Como o André falou, né, é uma área das mais importantes da veterinária, né? Tudo começa ou termina, né, com o trato geniturinário. E é a minha principal linha de trabalho, as cirurgias do geniturinário. Então, a gente tem um pouco desse bate-bola. E o André é aquele cara que, quando eu tenho os problemas na clínica aqui, é o que eu tenho que ligar para ele, consulto, ajuda. Até hoje, não só eu, né, vários outros colegas, a gente dá um alô, porque é o clínico bem metódico e realmente é o que ajuda a desvendar os casos que a gente vem atendendo. Então, estou bem feliz de estar nessa live. E para a turma que está entrando agora, quem não conhece, meu nome é Pedro Paulo, eu sou professor da Universidade Federal do Pará, da UFPA. Hoje eu estou como diretor do Instituto de Medicina Veterinária. Eu formei aqui na Universidade Federal Rural da Amazônia, nossa vizinha aqui em Belém. E depois disso eu fiz uma viagem longa, fui para Jabuticabal, onde conheci o André e outras feras aí que estão espalhadas pelo Brasil. Então, até o Xará falou aí, né? Vem da selva, mas eu conto para ele essa história, né? Quando eu cheguei lá, o pessoal falava, né? Que, olha, veio o menino lá da Amazônia, da selva, para cá. E até hoje, eu lembro disso, falo, não era como outros, né? Chamava, olha, o menino da selva lá, chama ele que é aquele que faz a videocirurgia. Então, desde lá, cheguei, eu acho, com 24 anos em Jabuticabal, 23 anos, e fiz o mestrado, o doutorado, o pós-doc. Depois de um tempinho, ainda fui professor na universidade em Garça, na FAEF. De lá, fui professor da Unip em Goiânia. De Goiânia, dei um pulinho de volta em Jabuticabal para defender o doutorado e passei no concurso da Estadual do Paraná, do Centro-Oeste do Paraná, Unicentro. Aí surgiu uma proposta que comprou o nosso passe e a gente foi para a Universidade de Franca. E de Franca para cá. Hoje a gente tem aqui o grupo de videocirurgia, que é o VOR, trabalhando com cirurgias obstétricas e reprodutivas, né? E o Vzinho de videocirurgia. Então, o geniturinário dentro, né, das afecções obstétricas e reprodutivas, ele é totalmente ligado, né? O geniturinário. E a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto, que realmente é um dos meus favoritos. E hoje a gente vem trabalhando dentro dessa área, sou bolsista de produtividade do CNPq, trabalho na área de cirurgia e imagem, e vamos falar um pouquinho, depois do professor André, de alguns casos que a gente também atende aqui do geniturinário. É isso aí. Então, vamos dar sequência, então, nas apresentações.
Professor, doutor André, por favor, fique à vontade. O palco é seu. Opa, agradeço, né, o Pedro Paulo, aí, irmão de República, pessoal também que entrou da República aí, realmente a gente tem uma comunicação toda vez que tem algum caso complexo, a gente sempre discute, né? E isso enriquece todos os sentidos. E aí a gente vai trazer um pouco dessa experiência para cá. Só resumindo também que eu vi que tem alunos aí de outras universidades que eu dei aula. Eu dei aula em Araraquara, né? Em Ara, também fui professor da Unesp, Araçatuba, substituto. Também em São José do Rio Preto, grande universidade aí, grande estrutura. Unigran, Dourados, Mato Grosso do Sul. E Uninove, São Paulo, capital. E agora aqui, também na Amazônia, né, Pedro Paulo? Isso aí. Só que ainda, se você for ver, eu sou mais moleque do mato do que ele é da selva. Eu sou do mato, porque eu venho do Pantanal, né? O nome da minha faculdade de formação é Universidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal, né? Mas eu até brinco com o Pedro Paulo e com os meus alunos daqui de Roraima, né? Que eu gosto realmente do mato, né? Esse é um diferencial. E aí, já, se eu puder já começar a comentar alguma coisa, né? Dessa importância do trato urinário aqui especificamente, que a gente tem observado, e conhecendo alguns colegas aí e tendo contato comigo aí também da região do Pedro Paulo, nós aqui temos observado bastante alteração prostática, tumores prostáticos em cães, né? E agora machos, né? E agora também essa presença aí de registrada essa semana de mais um tumor aí em células, tô, supondo que seja, né? Células de epiteliais, né? Que corresponde de transição da bexiga. Então, aqui no norte, é bem importante esse tipo de conhecimento do sistema urinário. Nós temos aí já diagnosticados cães com carcinoma, vários cães com criptorquidas, vários cães com alteração prostática, tá? Então, aqui no norte, eu posso afirmar para você que, embora não seja específico um centro de nefrourologia, nós atendemos, sim, muitos casos de nefrourologia na nossa rotina, tá? No sentido mais global, ainda aqui, como também em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não tanto no estado de São Paulo, mas merece atenção ainda o TVT, né? Que é uma das enfermidades aí. Fica a conexão do doutor André. Deu uma travadazinha. Vamos aguardar para ver se ele volta. Isso eu sempre faço nas minhas aulas e todo mundo paralisa. A importância de eu saber em qual trajeto da urina eu tenho sangue. Porque a partir disso eu posso orientar ou estabelecer o meu plano de diagnóstico. Desde uma simples ferida externa, né, no pênis e prepúcio, Mais uma vez, estabilidade na apresentação do doutor André. Muito Será que... peso, conhecimento, a internet não aguentou. Tá pesada. Mas já está voltando. Xará, se tu quiser passar o teu caso até o doutor estabilizar a conexão dele lá, vamos adiantando a tua certo, apresentação aí, teu caso. Gente, falando do geniturinário, nós temos, como eu falei, um dia inteiro para conversar, então hoje a gente trouxe
o que eu considero o futuro, que na verdade acaba sendo o presente, né? Ó, o Andrezão voltou, ele já continua, depois eu volto aqui. Vamos lá, André. Fique tranquilo Beleza. que a internet realmente é muito peso nessa internet aí. Ela Muito não dá jeito, conhecimento. muito conhecimento. Pode ir lá, André. Paramos na ferida do pênis, do prepúcio, né? Ah, beleza, beleza, vou explicar então. Então, eu posso ter ali, no trajeto inicial da urina, já uma presença de sangue que vai indicar ali uma possível ferida no pênis ou prepúcio ou vulva ou vagina, tá? Nesse sentido, também no início do trajeto da urina, eu não posso descartar a doença prostática, tá? E nesses 3 segmentos, eu também não posso descartar o diagnóstico diferencial que envolve o TVT, né? E na fêmea, uma simples ocorrência de um cio. Então, nem sempre o sangue na urina quer dizer também que possa ser algo mais grave. Algumas fêmeas sangram mais, devem ser observadas e aí devem ser conduzidas também a algum tipo de cuidado. Na bexiga, quando eu tenho a presença de hematúria, eu vou ter esse sangue que começa mais predominante no meio, tá? E no final do trajeto da urina, eu vou ter a presença de coágulos, certo? Aí eu posso pensar na bexiga. Na questão da bexiga, pode ser desde uma simples cistite, né? Ou aí um processo de neoplasia mais grave, como a carcinoma, né, de células que pode ocorrer, né, de transição ali, né? Então envolve esse tipo de conhecimento. E quando o rim está presente nesse sangramento? Geralmente é quando eu tenho em todo o trajeto da urina o sangue, certo? Cabe aí o diagnóstico diferencial de anemia hemolítica imunomediada, que também pode fazer sangramento na urina e ser uma entidade clínica, né? Cabe também considerar aí, tanto no Pantanal quanto na Amazônia e também no estado de São Paulo, as ocorrências com acidentes ofídicos, que vão levar também a hematúria, porque seja a cascavel ou seja a jararaca, que são as mais predominantes no Brasil, ambas têm em sua composição veneno nefrotóxico. Então, isso merece atenção também. E aí a doença clássica, né, do gato, né, que é a doença do trato urinário inferior, obstrutiva, que também merece atenção aí, né, para o melhor manejo. Vale respaldar, né, e a gente dá ênfase aqui, que o gato, em grande parte da sua fisiopatologia de evolução de obstrução uretral ou cistite, 90% dos casos, eu não vou ter um agente infeccioso envolvido. Então, tem que considerar que a urina do gato é mais concentrada, devido à sua origem, né, desértica, já tem o hábito de baixo consumo de água e uma urina mais concentrada. Lógico que vai urinar menos. Isso vai predispor aí a formação de cristais, posteriormente urólito. E qual é esse tipo de observação que eu trago? Porque muitas das vezes o animal começa a urinar sangue e a pessoa já quer nem fazer a urinálise, né, que é uma falha, e também já estabelece aí o uso de um antibiótico, que para aquela espécie não é tão predominante o risco, né, de associação desse tipo de agente etiológico. Medidas de correção, né, como a gente vai fazer o sorteio hoje, né, e tenho postado aí um grande número dos meus pacientes felinos que tem uma aceitação muito grande com essa fonte, né, com o tubofonte, porque tem um olhinho de água e eles amam beber água ali. É uma das formas de conseguir controlar a doença do trato urinário inferior dos felinos, corresponde aí ao aumento da ingestão hídrica, né, além dos demais cuidados. Outra observação também que vale, e aqui a gente está com um caso também investigando, e eu peguei casos em São José do Rio Preto, envolvendo hematúria como queixa principal e o paciente rígido, não podemos descartar o Dictyopima renale.
tá? E aí o dictropima renale, nesses casos, como nas outras condições também, o exame de urina foi decisivo, a urinálise, porque na sedimentoscopia foi identificado os ovos do verme do rim. Então, a partir desse delineamento, uma simples hematúria, eu tenho que fazer toda uma investigação clínica, toda uma investigação também por diagnóstico laboratorial e por imagem, e aí uma nova opção menos invasiva e, quando muito bem elaborada, a utilização de métodos aí da videocirurgia para fins de diagnóstico ou até mesmo para fins aí em auxílio, né, para fragmentos de algum tecido, para orientação também em diagnóstico, até mesmo uma intervenção mais terapêutica. Então, é complexa toda essa dinâmica do sistema urinário, ele envolve bastante conhecimento, né, Pedro Paulo? Né, porque não é brinquedo. Para grandes animais não difere também, né? Tem as suas particularidades. E também aí é o que eu deixei agora uma observação mais importante e generalista, que uma simples hematúria pode estar associada ao uso do anti-inflamatório administrado. Vamos pensar um gato, né? Um gato, ele pesa na média de 4 quilos, né? A pessoa vai dar um comprimido de 100 miligramas de nisolide, ou de clofenaco, né? De sódio ou de potássio. A dose letal já é 3 miligramas por quilo. Então já bateu a dose letal. E o anti-inflamatório, ele pode sim causar dano renal por ação na fisiologia mesmo, da prostaglandina ali, e causar com que ocorra uma diminuição do mecanismo de defesa da vasodilatação renal por meio da prostaglandina e levar à insuficiência renal aguda, né? Aí eu queria agora permitir que o Pedro Paulo também falasse desse seu parecer sobre alguns casos, e depois eu queria dar um outro foco também importante para a clínica médica e clínica cirúrgica, que e eu convido aos participantes a pensar: o que quer dizer quando a queixa principal do tutor é: meu cão ou meu gato não está urinando? Quais são as possibilidades que eu posso pensar para a elaboração do plano de diagnóstico? Grande parte delas, nessa queixa, pode estar a clínica cirúrgica e condições aí, como o livro me entregou, né, na hora que eu abri a live, né? Segredos de medicina veterinária na emergência, que às vezes passa desapercebido aí e merece atenção, tá? Aí se alguém tiver alguma dúvida aí, o Pedro Paulo já esboçar também, trazendo as novidades da clínica cirúrgica e o avanço aí da videocirurgia, nessas situações aí eu deixo a palavra para vocês aí para a gente discutir. Legal, André. É bom que nessa correria nossa do dia a dia, o Andrezão, com vários projetos de extensão lá na Universidade de Roraima, e eu aqui também na correria entre blocos cirúrgicos, endoscopias e direção, não conseguimos combinar muito. Então a gente falou por alto o que ia conversar e no final ainda casou a ideia, né? O André terminou essa fala falando das questões obstrutivas. E é algo que, para a gente, dentro da imagem e da cirurgia, é onde a gente tem um papel muito importante na questão renal. Então, uma das questões que a gente pode falar muito, não sei se daqui vai dar para a gente ver alguma coisinha, mas são as endoscopias do trato geniturinário, principalmente o que a gente chama de cistoscopia percutânea retrógrada, que é a CPRE. Essa é uma das primeiras que a gente ensina quando a gente começa a falar da videocirurgia, porque ela é um ganho muito grande para o paciente. Primeiro, quando a gente trabalha para ter um acesso à bexiga, precisa de um acesso abdominal, de certa forma, bem invasivo. Quando é uma cadela, a gente até consegue dar aquela pinçadinha, trazer a bexiga
numa forma mais fácil de expor, mas nada que não seja também um acesso de no mínimo 4 centímetros. E no macho a gente ainda tem a questão do acesso não poder ser pela linha média, porque você, para acessar a bexiga, você precisa, se for fazer no tradicional, rebater o prepúcio e acaba sendo um trabalho. E quando a gente tem o recurso de vídeo, a gente trabalha isso de forma percutânea. Como seria? A gente consegue entrar com a câmera de vídeo já tendo uma melhor visualização da bexiga e a partir disso você expor essa bexiga com uma ampliação mínima do trocáter e você consegue trabalhar ela retirando cálculos ou muitas das vezes fazendo biópsias. Não sei se vai ficar muito visível, mas trouxe uma imagem aqui. Essa imagem era a gente fazendo uma laparoscopia percutânea. E quando a gente fala dessa imagem aqui, primeiro, você vai ver por 2 portais a bexiga e ao lado ela nesse tamanho aqui, ó, no monitor. Então você já consegue ver a bexiga, ter um acesso, uma exploração visual dessa bexiga. E quando eu quero expor, eu consigo ter isso aqui, ó, a bexiga exposta por um portal de 5 ou 10 milímetros, a gente amplia um pouquinho mais. Então, imaginando um paciente que tenha cálculos com maior frequência ou processos de cistite bacteriana, fúngica, qualquer tipo de cistite, ele vai ter um processo constante de inflamação dessa mucosa. E, às vezes, ele vai ter reações que, como na patologia, ou às vezes a gente, como endoscopista, acaba dando um diagnóstico como pólipo. Mas pólipo, eu conversando já com a professora de patologia, ela já me respondeu, não, pólipo não é diagnóstico. Pólipo, na verdade, ele é uma reação inflamatória exagerada crônica que, por algum motivo, o organismo formou aquela massa polipoide. Então, na verdade, qual seria o diagnóstico? Uma cistite, um cálculo recorrente. Mas, de qualquer forma, esse pólipo ele pode se confundir com muitas neoplasias. Mas o caso que eu trouxe hoje para falar foi um caso que a gente conseguiu retirar um pólipo de forma percutânea, vídeo assistida. Então, a videocirurgia, nesse ponto, ela é uma evolução cirúrgica que traz um benefício muito grande. Porque terminou isso, a gente vai ter uma cicatriz de menos de 1 centímetro, que a gente ainda faz uma redução bem caprichada, e o nosso paciente tem uma recuperação muito melhor. Imagina aquele animal obstruído, se ele ainda tiver que fazer uma cistotomia por laparotomia, a gente quer que ele, claro, ele vai estar canulado nesse primeiro momento, bebendo bastante água, mas a gente quer que ele tenha uma recuperação sem dor, principalmente, já que ele já está com uma cistite. A gente vai fazer um anti-inflamatório, só que a cistite já leva a lesões renais também. Então, quanto menos dor ele sentir, menos reação inflamatória nós tivermos, melhor para a gente tratar esse paciente. Então, eu trouxe esse tipo de acesso, que é a CPRE, para mostrar esse casozinho aqui de uma cistite polipoide que nós acabamos fazendo por aqui. E até hoje eu levo sempre nas aulas. Além desse, temos mais outros casos para mencionar, tanto com endoscopia do trato urinário, quanto a própria videocirurgia. Aí, volta aí para o Andrezão. Tem mais alguma coisa, André, para contar de novidade? Então, a novidade no sentido, né, que cabe à clínica médica é que o paciente, além de ter o plano diagnóstico para a gente levar para a clínica cirúrgica, ele tem que estar apto, né? E essas condições do sistema urinário, quando da evolução, como o professor Pedro Paulo falou,
elas vão trazer consequências sistêmicas além da dor. E esse paciente deve estar apto para o procedimento cirúrgico. Então, a partir desse momento, vamos parar e pensar. A queixa do tutor é: meu animal não urina. Ele não urina porque está obstruído, ele não urina porque o rim parou de produzir urina. Só começa o primeiro diferencial aí. Né? Então, se ele parou de produzir urina, é insuficiência renal aguda. Uma parada abrupta da função renal. Mas se ele está produzindo urina, mas não está eliminando essa urina, eu tenho que ver o que está acontecendo. Pode ser por urólise? Pode. Pode ser por neoplasia? Pode. Pode ser por uma prostatite? Pode. Já vi neoplasia prostática também, que embora não é muito padrão para a espécie canina, o crescimento da próstata foi em direção à uretra. E esses casos, geralmente, sem uma aptidão do médico veterinário, seja pela falta de recursos, e aí eu já conversei com o Pedro Paulo, e adianto que o pessoal aqui de Roraima vai ter um privilégio, né? Que a gente conseguiu desenvolver os simuladores didáticos para sondagem de cão e de gato, tá? Para treinamento, tanto do procedimento de sondagem, quanto a possibilidade desses simuladores simular a obstrução. Nesse sentido, é uma situação de evolução clínica cirúrgica que eu dependo também do colega da anestésio e do intensivismo. Por quê? Eu tenho um desequilíbrio hidroeletrolítico, ácido-base, que pode comprometer toda uma função cardiovascular. Esse animal, quando obstruído ou quando o rim está parado de funcionar, ele pode ter, sim, consequências graves, né? E complicações cardíacas e vir a óbito. Mas pensando que esse animal está obstruído, né? A passagem da sonda, tento, insisto com a técnica, não consigo desobstruir. Tá, ok. Vou realizar a cissocentese de alívio? Tá, a cissocentese de alívio é igual a cissocentese padrão? Não. Porque a bexiga já vem de um processo, como o Pedro Paulo falou, de inflamação crônica, um tecido já sensível. E quando o proprietário percebe isso, já é numa evolução tardia. E esse tecido fica desvitalizado. E aí, na situação que eu faço uma cissocentese, sem uma capacitação adequada, eu posso levar um quadro cirúrgico também, uroperitônio. Ou no gato, o processo de sondagem, se não for muito bem feito e capacitado, uma ruptura de uretra. Né? E a própria cissocentese pode levar a uma situação de uma ruptura parcial da bexiga. Então, é uma situação complexa, né? É um caso densos e tensos ao mesmo tempo, que faz com que o clínico e o cirurgião, o anestesiologista, tenham que tomar medidas ali naquele exato momento. E mais, digamos assim, mais distorcido e pesado fica quando esse caso começa a se repetir. As recidivas desse problema vai causando insatisfação do tutor, né? E aí esses recursos de videocirurgia para fim de diagnóstico ou auxílio terapêutico é uma opção que deve ser empregada e planejada para o clínico e colocar essa possibilidade para o tutor, né? Eu costumo falar o seguinte, o Pedro Paulo sabe disso, a complexidade dos casos que a gente pega, né? E eu sou meio para-raio, né? Eu tento estabilizar ao máximo para que esse paciente esteja apto para o procedimento cirúrgico ou para videocirurgia, se for. E o Pedro Paulo não me deixa mentir. Quando chega esse paciente, principalmente do sistema urinário, esse paciente ele já vem de um histórico longo de passagens por outros colegas. E aí o que torna mais difícil ainda a condução.
Então, eu acredito que a contribuição do curso disponível, né, pela Impulsione VET, também vai trazer a oportunidade do clínico, como está no livro, que eu não tinha nem pensado no livro, viu? Eu peguei ele aqui agora, elaborar o seu plano de diagnóstico. E, no caso da complicação, não fazendo comercial, mas já fazendo, segue o livro. Está aqui. E o livro, para você ver como ele é bem aplicado, e o Pedro Paulo conhece, ele já vem já com as doses dos fármacos conforme o peso. Porque nessa situação, dependendo, eu não tenho tempo para ficar pensando em fazer cálculo. Porque é tudo muito limitado. A alteração no eletrocardiograma, a alteração no pH, pelo hemogaso, o animal está com dor, tem líquido livre. Então, tem um conjunto de situações aí, né? E que envolve, exigem um conhecimento do médico veterinário e das possibilidades do plano diagnóstico e também das possibilidades terapêuticas aplicadas aí, visando a satisfação e qualidade de vida do paciente e do tutor também. Então, eu acho que nessa situação aí, poderia citar na mesma condição, e eu posso afirmar para vocês, peguei em Jaboticabal, peguei recentemente também em São José do Rio Preto, mas faz tempo que eu não estava, das últimas vezes que eu fui para Rio Preto, e peguei também já aqui a condição, às vezes, do gato por si só, principalmente fêmea, ter uma dieta muito seca e isso causar megacólon ou constipação. E isso trazer consequências onde eu tenho a obstrução da uretra ali por acúmulo de fezes. Envolve clínica cirúrgica, que envolve anestésio, né? Então, o sistema urinário ele é delicado, ele tem essa correlação sistêmica, mas também no local onde ele está. Sua localização anatômica, e como o Pedro Paulo afirmou, e aqui de minha experiência, Pedro Paulo, fico mais preocupado, até conversei com a Roberta, a alta incidência de problemas urinários em machos, né? Que a gente é muito mais comum ver no sul do Brasil, aí sudeste, no Mato Grosso do Sul, centro-oeste, mas as fêmeas, né? E aqui tem muita alteração e comprometimento aí do sistema urinário dos machos, né? Então, merece essa atenção aí e esse delineamento todo com mais uma opção e recurso. Enfim, diagnóstico, auxílio em tratamento da videocirurgia. Aí, Pedro Paulo, se quiser complementar com alguma coisa, o professor Pedro também Herrera. Como o André falou, né? As obstruções ainda não se tem ótica tão fácil para tentar fazer uma endoscopia em macho, a não ser retrógrada, né? Principalmente quando se fala em gato. A gente já até, com um colega nosso, que é grande parceiro também, o Renato, ele conseguiu arrumar um endoscópio que é um filamento, né, de fibra que conseguiria passar para fazer uma inspeção em um gato via avaliação prepucial. E falando nisso, né, da questão, até um tempo atrás eu contava uma história na minha aula que eu fico feliz de hoje poder falar o contrário, né? Se falava muito assim, castrou o gato muito cedo, ele vai ter atrofia do pênis e ele vai tender a ter obstrução. E recentemente, final do ano passado, saiu um trabalho de um levantamento mundial que avaliou que, na verdade, a obstrução não tem relação com a castração de animais para o felino. Então, o gato castrado não tem tendência a obstruir. Ele obstrui por questões que realmente ele deveria acontecer, que é a alimentação mais seca, manejo inadequado, estresse. Então, a questão da castração não é mais um problema, que a gente falava. Castrou, ele vai tender a obstruir porque vai ter atrofia da uretra peniana. Não é algo que realmente ocorre e já tem esses trabalhos que contradizem essa informação.
Mas é isso. Eu acho que nesse bate-papo, como eu já passo para o André mais um pouquinho, diga lá, André, diga lá. Só para fixar, tá? O que você falou agora, esse estudo já tem uma base em 2004, onde um argentino, Lapan, e a sua equipe estudou e observou que a população de gatos castrados dos países que afirmavam que a castração fazia uma condição à predisposição à obstrução ventral já era maior. Então, lógico, se eu tenho uma população de gato castrado em maior número, lógico que o registro vai ser de maior número de pacientes doentes castrados. Então, ele já falava que isso não queria dizer uma verdade, porque o inteiro, Perfeito. se fosse assim, não teria. E tem registro dos inteiros também, né? Então, a gente tem que parar e pensar nisso também. Então, a população estudada daquele país são de animais castrados em maior proporção do que inteiros. Então, é óbvio que eu vou ter maior número registrado de animal castrado. Né? Não quer dizer que seja uma alteração associada à fisiopatologia da doença. É porque tem menor número de indivíduos. Né? E também tem um outro estudo que fez a comparação do diâmetro da uretra, também da época de 2006, né? E ele não observou diferença nenhuma, estudando o cadáver do castrado e do inteiro. O diâmetro da uretra. Olha, na parte principal da informação. Mas isso aí, gente, quem está na live, uma das coisas que realmente eu cobro muito dos locais que eu aceito fazer esse trabalho é que realmente as pessoas que manifestem suas informações, elas têm esse embasamento, né, cara? Mas voltando aí, ó, André, depois eu termino esse comentário. Parou lá na hora, deu uma travadinha aqui, André, na hora que tu falou do diâmetro da uretra dos castrados inteiros. Isso. Tem um estudo de 2006 que ele já estabelecia, que ele estudou em cadáver, o diâmetro do gato castrado, da uretra, e o diâmetro do gato inteiro. Ele afirma que os dois pontos. Opa, rapaz, a internet não quer deixar o André contar essa informação aí pra gente. Não, tá de sacanagem com a gente. Mas é isso, gente, que na verdade dentro desses estudos eles avaliaram a diâmetro da uretra não tem interferência. Mas assim, a informação principal, né, do que o André estava mencionando, e isso é a diferença de quem dá aula como professor e quem dá a sua impressão clínica. Então, no caso, realmente, a impressão é que o gato castrado vai ter mais problema obstruído, mas não é. É porque se tem mais gato castrado doméstico do que gato inteiro, porque o gato inteiro ele dá trabalho, ele foge de casa, ele bate no outro gato, ele urina nas coisas, né? E é Teve um isso. comentário aqui, hein, ó, da Black Belga. A internet quer que a gente vá atrás do artigo e leia. Isso aí mesmo. Boa. E nisso, gente, é o que a gente vê. A gente tem que ter as informações que a gente passa na aula sempre com embasamento. E na época que eu tratava isso e falava para os alunos na aula, porque tinha um indício pelo levantamento que existia, tipo, pela lógica, né? A castração ia reduzir o tamanho do pênis, que ele perdia as espículas. E, na verdade, o problema não tinha. No diâmetro da uretra, ela não reduzia, né? Ela reduzia fora o pênis, mas dentro, que é por onde obstruiria, não ia acontecer. André, o pessoal está até brincando aqui, não, o pessoal está querendo que leia o artigo, porque na hora que ele foi falar, deu para concluir, né? Falando que o diâmetro da uretra dos inteiros do castrado acaba sendo
acabou estatisticamente não tendo diferença, né? Então, realmente não era a castração o problema. Não é? Mas é isso. Aí é, é mais isso daí. E ele deve ter falado para o artigo, porque às vezes eu faço isso em aula. Isso Entendeu? mesmo. Você Tá entendeu? certo. Entendeu? Muito bom. É aquela coisa, eu solto e ó, sabe? Eu falo que o professor bom é aquele que deixa, quanto mais o aluno fica com dúvida, ele mais vai procurar do que, né? Muito bom, Estimula André, a busca do verdade. conhecimento, né? É E não o muito bom. conhecimento mastigado que pode ser falso, dependendo do professor. Aí tem uma coisa também que eles vêm com uma dúvida. Aí eu esclareço e daquela dúvida eu faço 4 perguntas. Aí eles ficam paralisados, assim, sabe? Eu falei, eu te respondi, agora eu quero saber isso, isso, né? Mas é Mas muito bom. É bom, enquanto ser humano tiver curiosidade, o mundo não para. Mas quando ele se acomodar, com certeza vai parar. é, É isso aí. E aí, gente, nós estamos indo já para o final da live, né? Com relação ao sorteio, né, que nós vamos fazer de um bebedouro, né, para felinos, né, doutor André? E isso. também nós estamos também abrindo, né, essa live, o ano de 2023, para também anunciar de que nós teremos um curso com o doutor André Galvão, pela Impulsione Vet, que vai ser do tema, né? O curso vai ser de clínica e endoscopia urológica do trato urinário inferior. Correto, doutor? Certo, Isso correto. aí. Então, a Impulsione vem fazer o convite para todos vocês, tá? Acessar o nosso site www.impulsionevet.com.br e saber todas as informações, o conteúdo programático do curso, né? Ter todas as informações para que você faça a sua inscrição com uma das pessoas referências do mercado de urologia, nefrologia, né? Toda essa parte renal, né? Então, por favor, entrem lá, né? Conheçam o nosso site, né? Vejam as opções que nós estamos iniciando para esse ano de 2023 e muita novidade vem por aí. Com relação ao sorteio, a gente vai coletar todas as informações, todos os acessos de todo mundo que participou da live, tá? E nós vamos fazer um sorteio, tá? E vamos anunciar uma publicação no nosso Instagram, anunciando o ganhador do sorteio do bebedouro felino, né? E também nós vamos anunciar também quem vai ser o ganhador de uma inscrição no nosso curso com o Dr. André Galvão. Então, obrigado a todos aí que participaram da live, né? As perguntas podem ser feitas, tá? Deixem aqui se alguém tiver alguma pergunta, que a gente vai responder depois no direct, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Alguma coisa para falar, Xará? Gente, eu fico muito feliz com essa primeira live de 2023 aqui do Impulsione. Realmente está participando dessa iniciativa com o meu xará, o Pedro Herrera, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então sigam lá o Impulsione Vet no Instagram. Essa live provavelmente vai ficar disponível nos vídeos do Instagram do Impulsione, no site do Impulsione. E eu vou fazer essa dobradinha com o André lá nesse curso da endoscopia, da clínica e endoscopia, né? Então, primeira semana é o Andrezão falando sobre endoscopia do trato. Segunda semana estou eu falando de videocirurgia. Na verdade, o Andrezão vai falar da clínica, né? E eu vou falar da endoscopia e videocirurgia. Então, a gente tem um curso, ele vai ter um momento ao vivo, que quem quiser acompanhar com a gente, já interagir na hora, vai ser um curso via plataforma do Google Meet. Então, a gente vai estar ao vivo com vocês, respondendo as perguntas lá na hora. E quem quiser acompanhar, a gente sabe que durante a semana, principalmente médico veterinário, os alunos, às vezes está na correria, você vai ter ele na palma da sua mão. Vai poder clicar lá no link e acompanhar a gravação das aulas.
E da mesma forma a gente vai estar pela plataforma do Classroom, respondendo perguntas, tirando dúvidas, fornecendo materiais. Então, Em relação às datas, tá? Tá agendado para o mês de março, para as datas do dia 23 e 24, que é uma quinta e sexta-feira, e para o dia 30 e 31 de março. Correto? Isso aí. É isso aí. Então, por favor, acesse o nosso site para conhecer mais sobre o conteúdo do nosso curso. E se tiver alguma dúvida, lá tem o nosso WhatsApp, tem nosso contato, e-mail. Estamos à disposição para poder atendê-los da melhor forma possível para fazer a diferença na sua vida. Professor André, deixa a palavra contigo aí, nosso convidado especial, né? O Xará é muito especial, Dr. André Galvão também. Então, por favor, deixa suas considerações finais aí para a gente, por favor. Primeiro, agradeço o convite, né? A grande felicidade e alegria poder compartilhar conhecimento e contribuir com o Pedro Paulo, né? Que é bem importante. Eu diria que nem o professor Pedro Herrera falou, né? Não somente para a sua vida, mas para a vida do seu paciente, principalmente, né? Mas você diminuir aquela tensão, aquela insegurança, porque chegou o gato obstruído, a pessoa já está um gelo, né? E a gente poder discorrer isso de uma forma mais estratégica, né? Eu acho que a palavra é essa. Plano estratégico para atendimento dos pacientes com trato urinário inferior, que envolve atendimento clínico cirúrgico, com a opção aí do auxílio da videocirurgia. Eu acho que é isso aí. Agradeço os meus amores aí, que eu vi de vários locais do Brasil aí, acho que ficaram curiosos para ver o que estava acontecendo. Doutor André, para que as pessoas aí que estão seguindo a gente aí te encontrem no Instagram, qual que é o seu Instagram? Compartilhe aí com a gente. Doutor.André Galvão. É @, Doutor. né? Sim. Isso. Tá. O do Xará, qual que é o teu Xará? PPauloMT. E tem o nosso Instagram da equipe de trabalho, que está diretamente apoiando o Impulsione, que é o VOR. A equipe que eu sempre tenho que agradecer. Eu faço muita coisa aqui, mas é porque eu não faço sozinho. Eu tenho uma equipe fantástica junto comigo, que realmente parece que o Pedro Paulo faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Não, eu não faço só. Eu tenho uma equipe que realmente faz junto comigo isso. Desde as 4 horas da manhã tem gente já me respondendo, tem uns que já estão criando a mesma loucura que eu. De cedo já está fazendo o dia durar. Mas tem o Instagram do VOR também, VOR UFPA. O VOR, na verdade, é uma iniciativa nacional. O Andrezão é um dos pesquisadores que está dentro desse grupo nosso de trabalho. E, claro, né, estou nessa parceria fechada com o Impulsione VET, gente. Vou estar com esse curso e pode ter certeza que vai ter muita coisa a mais do Impulsione junto com o VOR, com o Pedro Paulo, com certeza com o André. E vai seguindo lá que vem muito cara fera aí, viu? Eles deixaram eu poder indicar os nomes, então eu consigo só trazer realmente os melhores para estarem com a gente, que vão impulsionar vocês aí na veterinária. Se o doutor Pedro Paulo indicou, pode ter certeza que é o melhor. Então, eu quero deixar aqui o convite para vocês, sigam o Instagram da Impulsione VET, acessem o site, tá? YouTube também, possivelmente a gente vai estar divulgando alguma coisa no YouTube, tá? Na nossa plataforma no YouTube, tá? Queria agradecer a nossa equipe, né, Xará? A Ed, a Daniele, a Bia, a Beatriz, o Thiago, né? E todas as pessoas aí que ajudaram na divulgação aí da nossa live, tá? Então, muito obrigado a todos que participaram, que estiveram com a gente até essa hora aí, 1 hora de live, um pouquinho mais. E muito obrigado. A gente se vê numa próxima live por aí ou nos cursos da Impulsione VET. Um forte abraço a todo mundo. Boa noite. Muito obrigado, doutor André. Muito obrigado, doutor Pedro Paulo. Foi uma satisfação imensa estar com vocês aqui hoje. E fica um forte abraço e a gente se vê em breve. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, um abraço.